Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso mini curso de Introdução à Literatura Comparada. Para hoje, nós vamos fazer uma discussão sobre esse livro, Literatura Comparada, Textos Fundadores, de Eduardo de Faria Coutinho e Tânia Franco Carvalhal. Esse livro, como eu tinha dito em outros momentos, é um livro basilar para quem tem a pretensão de estudar um pouco mais sobre a literatura comparada, para entender suas origens, suas especificidades. Eu poderia dizer também assim, para início de conversa, que pelo menos 2 itens podem ser considerados se nós observarmos os textos que estão aqui nesse livro. O primeiro deles deve ser a preocupação que todos eles têm de tentar conceituar ou definir o que é literatura comparada. O segundo item tem a ver com o fato de que os autores que compõem esse volume estão preocupados em formular, em termos teórico-metodológicos, aquilo que a gente chama de epistemologia da disciplina de literatura comparada. Então, eles vão observar a literatura comparada enquanto o objeto que ela utiliza para as suas formulações e também o método que ela emprega para a sua realização no sentido prático. São basicamente essas as discussões iniciais. Eu gostaria de fazer algumas leituras que são trechos do livro que estão nas apostilas de vocês. Então, se vocês puderem abrir a apostila para acompanhar, com certeza vocês vão ficar bem mais por dentro do conteúdo que eu quero explanar aqui. Na página 15, na introdução, Coutinho diz o seguinte: os textos aqui apresentados são designados fundadores por terem auxiliado a constituição da literatura comparada como disciplina. Movidos todos pela intenção de defini-la, discutem questões que estão no centro das preocupações comparatistas desde o início até hoje. E aí, na sequência, ele faz uma menção a alguns autores, colocando quais são os autores pioneiros nessa reflexão, e sempre mencionando que a intenção de todos eles, como eu já tinha dito anteriormente, está numa tentativa de conceituar essa disciplina. E aí, na sequência, ele vai apresentar, assim, de forma bem didática, bem organizada mesmo, com resumos muito plausíveis, as obras que são compiladas para a organização desse volume. E aí vocês vão encontrar vários autores que são de origem francesa, de origem norte-americana, de origem russa, produzindo textos que vão construir ou embasar essa disciplina. Claro, como eu tinha dito para vocês, eu não vou me deter a todos eles. Eu queria mencionar apenas um deles que é, antes de fazer a discussão sobre o texto que me interessa, que é o René Vellec, que tem 2 textos aqui nesse volume. A Crise da Literatura Comparada e O Nome e a Natureza da Literatura Comparada. Esse autor, se vocês lembrarem do nosso primeiro vídeo, eu tinha mencionado. Ele é aquele autor que faz uma reflexão sobre a literatura comparada em termos de conceituação e metodologia, e ele é quem observa que até a década de 50, a literatura comparada era vista por um viés, e da década de 50 em diante, a literatura comparada passa a ser vista por uma outra perspectiva, assim como as ciências sociais e outras concepções cientificistas. Então, veja bem, além dele, o que nos interessa, sobretudo nesse debate de hoje, é um autor que eu já tinha mencionado em um dos vídeos, que apresenta um dos últimos textos desse livro, que é François Jost, e que tem aqui nesse livro um texto cujo título é Uma Filosofia das Letras. Eu vou pegar aqui, na página 20 da introdução de Coutinho, um comentário que ele faz a respeito da obra de Jost. Ele diz assim: dá um panorama, Uma Filosofia das Letras, de François Jost, dá um panorama da disciplina nos Estados Unidos, confrontando com a situação de outros países e dizendo que ali tendências teóricas como o New Criticism afetaram profundamente o comparatismo.
caracterizando como uma prática na qual repercutem várias teorias literárias com a ausência quase total de preocupações nacionalistas. Aqui é como se ele estivesse fazendo, como vocês perceberam, uma síntese das principais preocupações do autor. E aí, dentre essas preocupações, nós vamos perceber que ele já faz um levantamento da escola norte-americana, como é que ela discute a visão da literatura comparada por lá, nos Estados Unidos, mas ele não se restringe a apenas isso. Ele vai falar também da escola francesa e da escola russa, como essas três vertentes, norte-americana, francesa e russa, como elas três veem a literatura comparada dentro dessa perspectiva de conceituação e de observação metodológica. Ele comenta uma série de coisas aqui nessa parte introdutória, mas eu gostaria de irmos agora para o texto propriamente dito. Combinado assim? E aí, Uma Filosofia das Letras, de François Jost, ele já começa o texto fazendo algumas considerações a respeito de duas vertentes da literatura. Ele começa já no primeiro parágrafo fazendo comentários sobre literatura que ele chama de a literatura que ele chama de literatura mundial e a literatura comparada, já logo no início. Com relação à origem da literatura comparada, de acordo com o autor, seria necessário que a gente pensasse sobre o que é essa literatura que eles chamam de literatura mundial. Porque é como se a literatura mundial fosse um pré-requisito para a literatura comparada. Quando ele diz que a literatura mundial é um pré-requisito para a literatura comparada, ele se refere a um tipo de literatura, como vocês podem constatar, né? Assim, uma literatura mundial. É uma literatura que abrange a produção literária do mundo e, mais precisamente, há uma espécie de identificação sobre o que é uma literatura voltada para um país, mas uma produção artística que consegue ultrapassar as fronteiras desse país ou dessa nação e que é tão profunda pela organização textual que se desenvolve que ela termina reverberando em outras nacionalidades. Eu vou dar um exemplo. Vocês já leram de Gabriel Garcia Marques 100 Anos de Solidão? Quem não leu tem que ler o mais rápido possível. Essa obra, que é de um autor colombiano, que é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, que provavelmente é um dos mais importantes da nossa literatura universal, essa obra ela conseguiu sair da Colômbia e ir para outros países. Alguns consideram uma literatura que é tão importante que ela, que ela só perde para o Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes. Então, em língua espanhola, no caso. Né? Então, vejamos que é uma obra extraordinária. Então, veja, um autor que é colombiano produz uma obra, ele publica a obra na Argentina e essa obra ela consegue ser tão perfeita em todos os sentidos que ela é, sei lá, ela ultrapassa as fronteiras de um país e ela se torna uma literatura tida como mundial. Estaria aí, nessa reflexão, nesse exemplo, o que mais ou menos o François Jost considera como literatura mundial. Uma literatura que é criada em uma nação, mas que muitas vezes é tão profundamente construída e tão esteticamente bem delineada que ultrapassa as fronteiras e ganha o mundo. Quando ganha o mundo, já perde aquela concepção unívoca de nacional, de literatura nacional, porque ela abrange outras concepções. E isso também tem muito a ver, se nós pensarmos bem, com aquela concepção de tradição que se estabelece no Ocidente. De Homero até a obra que foi produzida ontem, ou hoje, por que não, nós temos uma tradição que é percorrida do ponto de vista do Ocidente. E a literatura mundial tem a ver com isso. Ele começa, portanto, dizendo que a literatura mundial tem essas características que eu mencionava, é um pré-requisito para a criação da literatura comparada e também abrange uma totalidade em termos de nações, porque das nações a literatura ganha o mundo
e aí elas circulam fora das fronteiras nacionais. Na sequência, ele coloca o conceito, ele apresenta, melhor dizendo, o conceito de literatura comparada. Ele diz assim, na página 353, que está na apostila de vocês, já no comecinho. Ele diz assim: a literatura comparada pode ser definida como uma literatura mundial, orgânica. É um relato articulado, histórico e crítico do fenômeno literário visto como um todo. Percebam que da literatura mundial vem a literatura comparada na concepção dele, porque a primeira é um pré-requisito para a segunda. E aí, quando ele vai definir, ele diz que a literatura comparada é uma visão de mundo, é um relato, há uma tentativa histórica de constituição e também de pensamento crítico em torno dela. A literatura comparada começa, a propósito, a se desenvolver quando os autores ou os críticos, os estudiosos da literatura, começam a, de algum modo, observar essas obras que se destacam mais, não só no âmbito nacional, mas no âmbito mundial. Por isso que ele disse que a literatura mundial é um pré-requisito para a comparada. Na sequência, ele aborda algumas discussões que nos instigam. Por exemplo, qual é o papel do comparatista quando desenvolve um trabalho nesse sentido? Ele diz: o comparatista não somente incorpora as grandes obras de todas as nações à sua lista de livros a serem lidos e analisados. O comparatista, como ele apresenta, tem uma possibilidade imensa de trabalhos, porque eu posso fazer um trabalho com a literatura brasileira em comparação à francesa, à italiana, à inglesa, à norte-americana e assim vai. Muito mais possibilidades de desenvolver trabalhos do que o autor teria se tivesse preso apenas às obras nacionais. Isso sem dúvidas. E aí ele comenta na sequência: mais do que isto, o comparatista examina a concatenação dos eventos literários significativos e tenta atribuir aos escritores um lugar na história geral das ideias e da estética. Então, dá para perceber aqui que o objetivo de um comparatista, quando ele se dispõe a fazer esse tipo de trabalho, é delinear que aspectos ele poderia observar de uma obra que estaria em outra obra de uma outra nação. E com isso ele alarga o trabalho dele ou as potencialidades do trabalho dele. Sem dúvidas, isso é realmente muito considerável a partir do que o autor propõe. Aí também nós poderíamos perguntar o seguinte: o que faz um comparatista? O que é que ele executa em termos gerais e metodológicos? Aí o Jost diz o seguinte: ele não só justapõe, mas também coordena. Para ele, a literatura é um amálgama, um complexo e não uma série de obras individuais. É um ciclo e uma soma. Não são obras individuais, porque a preocupação de uma pessoa que estuda a análise comparativa não está nessa ideia de, como é que eu posso dizer, de uma obra única que eu poderia observar a partir de alguns detalhamentos. Não, para o comparatista, a literatura ela é muito mais complexa do que isso e ele geralmente tem que ter uma preocupação em fazer uma sistematização ou coordenação, porque eu vejo também, para um comparatista é muito mais delicado ele observar a seguinte ideia. Ele tem que ter humildade para perceber que ele não vai dar conta de todas as obras do planeta, porque se ele for fazer um trabalho de caráter comparativo e ele quiser conhecer todas as literaturas do planeta, como ele fará isso? Ou pelo menos de uma mesma tradição, como a ocidental, como ele fará isso? É muita coisa. Então, apesar de ele ter essas limitações, obviamente, mas para Jost, isso que poderia ser uma limitação termina sendo algo muito positivo, quando ele diz assim que o autor, ou melhor, o estudioso de comparação, pode ficar muito mais aberto a ter contato com outros materiais, outros produtos, outros tipos de conhecimentos literários, outras culturas, outras realidades que farão com que ele esteja muito mais livre para a realização de trabalhos nesse sentido. Vocês perceberam qual é a questão que ele levanta? Então,
A literatura não é individual para o comparatista, ela é, na verdade, uma soma. Ela é uma possibilidade de você ampliar os horizontes de leitura e de discussão. Eu concordo que é muito interessante pensar por esse ângulo. Outra coisa que ele comenta é que a literatura comparada ela tem uma origem. E a origem dela é quando um escritor descobriu, de algum modo, que tinha um colega, além das fronteiras de sua nação ou de sua esfera cultural e linguística, que produzia literatura também. Então, à medida que isso se deu, ele vai alargando suas potencialidades, como eu dizia anteriormente, e aí se firma a literatura comparada como a gente pensa hoje. Mas a disciplina literatura comparada, ressalta Jost na página 353, é uma realidade cultural que está na origem dessa disciplina. É uma realidade cultural. O que é que tem a ver a literatura comparada com a realidade cultural? Só tem, porque olha o que ele diz na sequência. Uma realidade cultural está na origem desta disciplina. Condições interligadas efetivamente ou idealisticamente unem uma literatura às outras. O estudioso, que leva em consideração esta verdade fundamental, concebe o comparatismo como um novo orgânum da crítica literária. A literatura é desenvolvida para refletir uma determinada realidade cultural. Quando eu descubro que fora do meu país existe vida e lá também se desenvolve uma obra literária com finalidades de explanação ou de reverberação desse conteúdo cultural, automaticamente eu alargo os meus horizontes e a partir daí se cria uma nova possibilidade de leitura e de discussão teórico-crítica. Na sequência, eu acho interessante o texto de Jost porque ele faz uma espécie de retomada dos textos anteriores. Por exemplo, ele cita Harry Levin, ele cita também autores como René Vellec e dentre outros, como se fizesse uma espécie de tentativa revisionista no texto dele. Por isso que eu escolhi esse texto e não outros, porque ele dá uma tônica mais assim de síntese, de organização sintética, embora não seja, como diz na introdução Coutinho, um texto que apresente uma concepção definitiva de literatura comparada. A gente tem que ter essa noção. Mas voltando aqui para o texto, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte. Ele cria na reflexão dele, ele cria uma categorização para o que ele chama de literatura nacional. Porque aí quando ele entra no conceito de literatura nacional, aquela coisa toda, ele diz que há duas definições para o conceito de literatura nacional. A literatura nacional tinha sido citada por Harry Levin em palestra de 68. E, de acordo com esse autor, a literatura comparada é uma comparação mútua e até mesmo sistemática das literaturas nacionais. Quando ele fala sobre literatura nacional, como eu disse anteriormente, ele define de duas formas. A literatura nacional é popular ou a literatura nacional é acadêmica. Quando a literatura nacional é popular, segundo ele, existe uma espécie de, como é que eu posso dizer, definição tautológica. Eu digo assim, ó, determinado autor escreveu em língua portuguesa. Se escreveu em língua portuguesa, ele é de que literatura? Francesa? Norte-americana? Claro que não, é portuguesa. Então, por esse ângulo de visão, nós temos uma espécie de tautologia. A literatura popular, a literatura nacional popular, do ponto de vista dele, é tautológica nessa primeira concepção, porque ela, na verdade, pressupõe que quando você produz uma literatura na Inglaterra, quando você produz uma obra na Inglaterra, essa obra necessariamente é da literatura inglesa. Se fosse em Portugal, portuguesa. Se fosse no Brasil, brasileira e assim vai. Então essa seria a primeira, digamos assim, concepção mais popular. É algo que está mais próximo do senso comum. Poderia ser mais ou menos por aí. Agora ele tem outra concepção, que é a literatura nacional também pode ser acadêmica. E quando ela é acadêmica, ela está pautada em duas subdivisões.
O primeiro item é essa literatura acadêmica, numa primeira visão, é uma obra é uma literatura que consiste na realização de obras que aderem a códigos de estética, e são códigos de estética que são idênticos porque os autores que produzem naquele tipo de obra literária, eles produzem dentro de uma concepção de língua e de valores da mesma escrita ou do domínio do mesmo código. Pronto, fica melhor pensando por esse ângulo. No Brasil, todos os autores que produzem obras aqui no Brasil dominam o mesmo código, com suas estruturas, idiosincrasias, é fato, mas dominam o mesmo código, seria por esse ângulo. Agora, não é só esse o item. O segundo item, nessa subdivisão da literatura nacional acadêmica, é que seus escritores têm a mesma formação cultural. E ele diz na sequência, é aquele corpus geralmente considerado como a expressão de uma cultura específica e formado por um vocabulário, aqui, vocabulário e sintaxe comuns, que também tem a ver com a língua, conhecimento da língua. Mas aqui ele já aprofunda um pouco mais. Ele diz que, que os autores nessa concepção têm a mesma formação cultural. Então são essas duas visões que ele atribui a essa ideia de literatura nacional acadêmica. Aí, na sequência, ele vem com aquela reflexão sobre literatura nacional e comparada para tentar definir. Ele diz, a comparação de literaturas individuais ou de partes delas era o objetivo dos primeiros comparatistas, no sentido técnico da palavra. Aqueles que, no início do século XX, lançaram este novo modo crítico, como os críticos franceses. Aí ele faz um levantamento. Paul Lazar, Fernand Baldensperger, Paul Van Tigen e Jean-Marie Carré, que são autores citados também nesse livro. Aí depois ele fala sobre procedimentos, como é que o texto geralmente se desenvolve, porque para ele, uma das principais características e procedimentos desses autores ao desenvolverem suas obras, ou melhor, suas análises comparatistas, estão pautadas em algumas que eu vou mencionar aqui. A primeira delas é estudos de relações e analogias. 2. Movimentos e tendências. 3. Gêneros e formas. 4. Temas e motivos. E ao fazer esses trabalhos, o autor pode optar, por exemplo, para um tipo de trabalho que pode ser diacrônico e sincrônico, pode ser de dedução e indução, pode ser de base em documentos ou detecção de analogias, e assim vai. Aqui ele fala mais assim sobre como se deve proceder em termos de metodologia ou de como é que eu devo proceder diante da análise textual. É basicamente isso. Vocês vão encontrar na página 357 uma menção a isso, que está na apostila também. Na sequência, aí ele vai fazendo uma menção aos autores, e eu queria só entrar em contato com vocês aqui, para uma reflexão com vocês aqui, eu queria entrar em contato com a definição que ele estabelece entre as escolas comparatistas francesa, americana e russa. Na página 357, ele diz o seguinte, as três maiores escolas de comparatistas, a francesa, a americana e a russa, concentram seus esforços em três abordagens diferentes da disciplina. Hoje, estas escolas representam pouco mais do que três aspectos gerais da crítica literária aplicada, especificamente a literatura comparada. Aí a escola francesa, em resumo, ele diz que corresponde à seguinte ideia. Combina o historicismo e o positivismo com um forte sentimento nacionalista. No livro ele faz um comentário que me chamou muita atenção. Ele diz assim, que a literatura francesa achava que a literatura francesa era a grande mola mestra, era a partir dela que teria se originado todas as grandes obras da Europa. Então havia um certo quê assim, de visão narcísica em torno dessa produção artístico-literária realizada pelos franceses. E aí ele problematiza isso, discute, debate. Mas o que é que essa escola fazia por excelência? Ela estava presa a um historicismo exacerbado e a uma espécie de positivismo exacerbado. Por que isso? Porque essas duas concepções
endossavam uma tentativa nacionalista de se pensar a literatura daquele período. Com relação à escola americana, aí ele já menciona que, como em relação à escola francesa e à escola russa, a americana ela é bem mais jovem. Então, de qualquer modo, para o autor, essa escola ela não apresenta um programa ou uma doutrina precisa, específica, sistematizada, mas pratica a tolerância e o ecletismo, porque a escola norte-americana estava muito mais aberta a observar algumas especificidades literárias que não necessariamente do próprio país. Então ela absorvia mais os materiais que vinham de fora, por uma série de razões e tudo mais. Mas a literatura, ou melhor, a literatura comparada para a escola americana era muito mais agregadora e tolerante do que a francesa, sem dúvidas, porque era muito mais fechada a francesa. Já a russa, ele comenta o seguinte: a literatura em todas as suas dimensões é essencialmente um produto da sociedade. Veja que lá se dava na União Soviética, após 1917, que foi o período da Revolução Russa, se dava por lá uma concepção socialista que por um tempo foi muito complexa, porque toda a obra artístico-literária que se produzia estava vinculada a uma tentativa de adequar-se às ideologias que eram propagadas. Em decorrência disso, se criou uma espécie de realismo, como é que eu posso dizer? O realismo socialista. Um realismo socialista que exigia determinadas posturas por parte dos seus autores. Então, na União Soviética, o princípio era dominado por essa visão de crítica mais assim engajada, direcionada a um determinado tipo de ideologia. E aí os problemas que vêm em decorrência dessas escolas terem essas visões. Os franceses, de acordo com Jost, são criticados por fazerem o papel do oficial alfandegário intelectual controlando as importações e exportações culturais, e pela avidez em afirmar que seu país ainda tem moeda literária mais forte. Aquela ideia do narcisismo que eu comentava. Os americanos são censurados pelo fato de não penetrarem le fond des choses, ou seja, de não se aprofundarem nas suas análises e não procurarem uma valorização daquilo que é verdadeiramente seu. Bem, entre a visão americana e francesa, eu acho que a americana, pela primeira vez na vida até que foi menos narcisista. E com relação quanto à americana, se criticava também o fato de não haver uma busca por uma tradição nos estudos. E aí, com relação aos soviéticos, eu reforço dizendo aquela mesma coisa que eu comentava anteriormente. Eles são reprovados por seu dogmatismo, há um dogma a que eles têm que obedecer. Qualquer que fosse a verdade contida no credo russo, era recebida com ceticismo, porque tem o sabor de uma ideologia. O realismo socialista foi declarado verdadeiro por uma maioria e serve aos interesses do partido. É assim que François Jost mostra na página 362, a visão dos soviéticos. E aí eu vou concluindo aqui o vídeo com ele dizendo o seguinte: e hoje, como é que está o comparativismo hoje? Ele diz: hoje, pelo menos teoricamente, os princípios gerais e geradores da literatura comparada são amplamente aceitos na totalidade do mundo acadêmico, como de fato o que ele está dizendo é algo óbvio. A gente já tem essa constatação. O fato de a cultura europeia, que inclui todas as culturas nacionais de línguas europeias, formar um todo indivisível já é reconhecido há muito tempo. E aqui ele coloca a literatura comparada como uma filosofia das letras. E aí ele diz que a literatura comparada representa uma filosofia das letras porque cria um novo humanismo para a reflexão sobre a literatura. Nessa perspectiva, o comparatismo se destina a restaurar e renovar, no âmbito das letras, o antigo espírito e reconverter as diversidades em universidades. E 3. A literatura comparada
é o resultado inevitável do desenvolvimento histórico geral. Então, essas três visões seriam argumentos que ele utiliza para dizer que a literatura comparada é, de fato, uma filosofia das letras. Além disso, se nós analisarmos bem, o que ele quer dizer, em suma, é que, ao trazer a literatura como uma possibilidade de ver tudo aquilo que é produzido no mundo e se cercar dessas potencialidades que a literatura proporciona, uma pessoa que estuda teoria literária teria muito mais contato com essas obras de fronteiras diferentes e culturas diferentes. E aí, olhando a cultura do outro, observando o outro, se constituiria nesse tipo de trabalho muito mais assim valores de, como é que eu posso dizer, valores de tolerância, de compreensão da realidade do outro, de subjetividades que devem ser compreendidas, de subjetividades e também sensibilidades, empatia e uma série de outros valores humanos que são indispensáveis para a constituição das ciências humanas e, por que não dizer, das ciências voltadas para o estudo da língua. Então, basicamente, de forma muito rápida, por conta do tempo, foi isso que eu quis apresentar para vocês em relação à obra de François Jost. Nós tivemos aqui uma sequência em que nós apresentamos no primeiro momento o que é a literatura comparada a partir de Tânia Franco Carvalhal em uma entrevista. Depois estudamos o livro Literatura Comparada de Tânia Franco Carvalhal, em que ela faz um estudo bem panorâmico sobre a origem e o que é a literatura comparada. E agora eu apresento Literatura Comparada Textos Fundadores, fazendo resumo e analisando de forma mais aprofundada o texto de François Jost. E com isso a gente encerra a parte teórico-crítica. Se você quiser fazer um TCC, um artigo acadêmico, um ensaio, algum tipo de trabalho, você vai poder fazer a partir dessas compreensões que nós apontamos aqui, ou desses caminhos que nós apontamos aqui. Porque, afinal de contas, o nosso minicurso, pelo tempo que nós temos, serve apenas como um caminho que você vai poder traçar a partir de agora, caso você queira entender um pouco mais sobre essa disciplina que, do meu ponto de vista, é uma das mais fascinantes, instigantes e que eu assim vivencio com muita, como é que eu posso dizer, com muito entusiasmo. Eu gosto muito mesmo. Então, é basicamente por aí. Eu vou encerrando a minha discussão. Temos muita coisa para falar sobre literatura comparada ainda. Na sequência desse vídeo, eu vou começar a mostrar para vocês os vídeos de análises textuais. Vocês já tiveram algumas leituras, já fizeram algumas reflexões a partir dos textos que vocês viram na apostila. E a partir de agora eu vou propor para vocês alguns debates que possam estar vinculados à nossa prática de literatura comparada. Vamos nos tornar comparatistas, portanto? Então é basicamente por aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Vamos ficar atentos para as leituras. Não esqueçam de fazer comentários aqui embaixo, ou perguntas também, porque a presença de vocês depende disso. Combinado assim? Tudo de bom, um abraço e até breve.